A patrocinadora de hoje é muito especial, porque não é uma, são 3 patrocinadoras, as gurias do Advocast delas. A Rê, que vocês já conhecem, a Karen, que vocês já conhecem, e a Claudenes, que talvez vocês conheçam de alguns eventos de networking, é parceira das gurias, e o Advocast delas tem tudo a ver com o assunto da nossa aula de hoje, porque ele nos traz oportunidades produtivas. O propósito das gurias com o Advocast delas é também democratizar o acesso ao conhecimento do direito, ao conhecimento jurídico, porque quanto mais informação a gente tem e quando a gente tem orientação profissional, a gente traduz isso em conhecimento e aí conhecimento é poder. Então, quantas vezes a gente se coloca em situações em que a gente fica sem saber direito como proceder, a quem recorrer. Às vezes a gente não consegue reconhecer nem que tipo de problema a gente está tendo para buscar um especialista. E as gurias resolvem desde esse tipo de dúvida lá no podcast. Então, eu assisto toda semana, ainda ontem no episódio elas trouxeram um dos diretores do Simpro RS para falar sobre as mudanças agora com a nova legislação a respeito dos celulares na escola. Então, o que é um assunto extremamente pertinente para quem tem filho. Então, a gente precisa levar em consideração que saber uma informação de uma fonte sólida, de uma fonte confiável, tem muito valor. E essa é a missão das gurias com o podcast. E para participar do podcast, a gente tem 3 opções. A gente pode participar como audiência, aprendendo com elas toda segunda-feira, das 2h15 às 13h15 no YouTube. A gente pode patrocinar o podcast para atingir o público das gurias e mostrar que a gente também levanta a bandeira do conhecimento. E a gente pode também participar como convidadas, levando ali alguma conexão entre a nossa especialidade e o assunto, os diversos assuntos que as gurias trazem. Então, tem 3 formas para participar do Advocast delas. Aqui eu deixei o link do Instagram delas para vocês conhecerem o QR Code e também do WhatsApp para vocês já falarem qual das soluções vocês querem. Na descrição da nossa aula eu coloquei os links, então vocês podem clicar por ali também ou abrir aqui pelo QR Code. O que eu quero que vocês levem em consideração quando vocês pensarem no Advocast delas? Que ali nós temos 3 especialistas com nível de conhecimento altíssimo, com décadas de experiência e com várias competências comunicativas. Às vezes a gente vai lá e vai consumir um conteúdo de uma pessoa que tem muito conhecimento, mas que não se comunica bem. E aí parece que aquilo a gente não consegue entender. E as gurias, elas conseguem unir tudo isso. Elas têm um propósito de democratizar o acesso ao conhecimento. Elas têm um fit entre elas, que torna o podcast muito gostoso de a gente assistir. E elas têm, sim, além do conhecimento técnico, muitas competências comunicativas. Então, a gente consegue assistir de uma forma leve. E quando eu conversei com a Rê sobre o patrocínio hoje, a Rê ainda disse, a gente busca trazer leveza. E é exatamente isso. E quando a gente lê o que elas disseram, vocês vão ver que é exatamente isso que eu tô trazendo. E como eu sempre assisto, eu fiquei muito feliz quando elas quiseram patrocinar, porque daí eu posso ter uns minutinhos para falar para vocês sobre como realmente é importante a gente ter acesso à informação por alguém que criou uma fonte confiável. O Advocast delas é uma fonte confiável. É pra gente sentar ali, aprender com elas sobre assuntos que talvez hoje já tenham relevância na nossa vida ou sobre assuntos que vão ter relevância na nossa vida lá na frente, mas que se a gente já sabe hoje, a gente já se prepara com mais antecedência. Quando, por exemplo, a Claudenes fala sobre aposentadoria, fala sobre todas as informações que a gente precisa ter para entender sobre isso, não somente sobre a nossa, mas sobre as pessoas da nossa família. Daqui a pouco tu tem um pai, um tio, alguém que está precisando e a gente já tem uma profissional para recorrer. Então, esse tipo de acesso é fundamental. Pensem nisso. Pensem em como a gente precisa aprender com pessoas que passaram décadas estudando aquilo ali, vivendo aquilo ali, fazendo aquilo ali na prática, e sobre como elas conseguiram democratizar o nosso acesso a isso, porque é gratuito. Tu clica ali no link e assiste. E os episódios anteriores também estão salvos no canal dela, então vocês podem começar pelo tema mais relevante para vocês e ir fazendo aquela sobreposição de tarefas. Aline, o Advocast delas conta como estudo? Conta. Vocês podem sim colocar lá na agenda de vocês que o estudo do dia foi feito com o Advocast delas. Tem o selo Fortuna de qualidade, eu assino embaixo, toquem ficha. Deem uma olhadinha no que as gurias falaram. A nossa intenção é empoderar pessoas, no sentido de que elas conheçam os seus direitos, que busquem os seus direitos, que não ajam pela cabeça de ninguém e sim somente por elas.
por aquilo que querem e que acreditam, fazer com que tenham voz e por isso trazemos temas sempre em alta e de extrema relevância. Quando a gente estava conversando, ela ainda disse: a gente busca trazer uma leveza que só décadas de experiência e uma amizade trazem. E eu concordo totalmente. Ela ainda falou que conhecimento liberta. Sim, quanto mais informação eu tenho e quanto mais referência de profissional consistente, confiável eu tenho, mais fácil vai ser para mim esse processo de resolver os meus problemas. Então, muito obrigada, gurias, pela confiança. De novo, vocês podem assistir, se inscrever, estar com as gurias. Vocês podem ver as informações para participar como convidadas e estar ali conversando com as gurias também alinhadas com essa missão de democratizar o acesso ao conhecimento, e podem também patrocinar, mostrando que vocês levantam essa bandeira, que a marca de vocês defende sim o acesso ao conhecimento e considera que conhecimento é a base de tudo. Muito obrigada pela confiança, sigo todas as segundas ali com vocês, sou muito fã de verdade e produtivas, vamos lá curtir e aprender com as gurias. Como diz o Guru Supremo, as melhores oportunidades nunca são as únicas e a vida continua. Nunca são as últimas, na verdade. E a vida continua. Então, a gente precisa saber validar se aquilo é uma boa oportunidade, se é uma oportunidade para agora e como essa oportunidade nos ajuda. E o que mais nos ajuda a enxergar esse tipo de coisa é o conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhores são as decisões que eu vou tomar. E aí nós temos o Advocast delas, das gurias, toda segunda-feira das 14h15 às 15h15, nos ensinando mais. Especialmente com a Karen, que é especialista em prevenção, fala muito sobre contratos, nos ajuda a entender isso. Na Rê, que vive a treta, que nem as gurias estavam falando, na família. E a Clau, que é especialista em previdenciário. Certo? Aula maravilhosa. A Aline sempre nos dando tapa na cara, mas eu amo. É com amor. Mas é que, gurias, as pessoas ficam tão preocupadas em ficar se salameando que elas não falam as coisas que têm que ser ditas. Mas tá certo, elas estão fazendo o trabalho delas. A gente é que tem que saber filtrar se aquilo serve pra gente ou se não serve pra gente. Eu sempre vou chamar vocês pra coisas que eu acho que são relevantes pra vocês. Mas pode ser que a minha visão esteja errada. Ou pode ser que naquele momento vocês já tenham investido recurso. Eu não sou onisciente, eu também erro. Eu vou chamar, olha, gurias, eu chamei algumas de vocês de olha, eu acho que o evento do dia 29 é pertinente pra ti. Agora, para as gurias que são CLT, eu convidei alguma das gurias que são CLT para o evento dia 29? Claro que não. Porque elas não têm que criar o cronograma da empresa. É totalmente diferente. Então, a gente tem que saber reconhecer e criar oportunidades. Eu reconheço se aquela oportunidade realmente é relevante para mim e eu crio oportunidades que sejam relevantes para mim a partir do meu próprio movimento. Tá certo? Então, aqui os QR Codes do Advocast, para vocês poderem trocar ideias com as gurias, conhecerem um pouquinho mais, serem patrocinadoras, se for relevante, pedirem informações, fazerem trocas, acompanharem. De verdade, os episódios são muito, muito, muito legais. Eu sou super fã, eu sempre assisto quando eu posso. É maravilhoso, recomendo.